Bom dia, pessoal do 6º ano do Ensino Fundamental. Que prazer estar com vocês hoje, uma quarta-feira, que é dia de aula de Projeto de Vida. E ao meu lado eu tenho aqui o professor Anderson. Bom dia, meu amigo. Bom dia, professora Mafei. Bom dia, queridos professores e alunos. Estamos aqui para falar sobre nossos rumos. Então, aula de Projeto de Vida. Qual que é o nome da aula de hoje, professor Anderson? Eu no mundo. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Os materiais que a gente vai precisar, então, pessoal, são, como sempre, lápis ou caneta, papel ou caderno. Esse caderno, se vocês quiserem, pode ser o diário de práticas e vivências, tá bom? E a gente vai precisar também do caderno do aluno, lá nas páginas 298 a 301, que a gente vai cobrir hoje, né? Na nossa aula, lembrando que é o primeiro caderno do aluno, volume 1 ainda, tá bom? Vamos lá, qual que é o objetivo da nossa aula hoje, meu amigo? Então, o objetivo de hoje, vamos ver na tela. Refletir sobre nosso pertencimento ao mundo em diferentes espaços e lugares. O objetivo olha só. de hoje. E quais são, meu amigo, as competências em foco? Empatia, autoconfiança, organização, responsabilidade, foco e persistência. Legal. Então, temos aí 6, né? Muito bom, 6 competências para hoje. Olha, não sei se você já viu, não sei se o pessoal que está nos vendo hoje já viu, mas tem um provérbio africano que é bastante conhecido e com o qual eu gostaria de começar a nossa aula de hoje. Vamos ver juntos, então? Ele diz assim, olha: é preciso uma aldeia para criar uma criança. Não quer dizer, para educar, né, para criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia inteira. Que ideia bonita, né? Quer dizer que todo mundo que faz parte de uma determinada comunidade, de um determinado local, é importante na nossa vida, é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E é justamente a partir dessa ideia que a gente vai conversar hoje, então, sobre o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na aldeia, né? Na comunidade, no mundo em que a gente vive. Para a gente começar, então, quero trazer um trechinho de um texto que consta na apostila, no caderno do aluno de vocês, e que diz assim: na maior parte do nosso dia, não estamos sozinhos. Gente, isso é tão verdadeiro, porque se a gente parar para pensar, quantas pessoas a gente encontra e com quantas pessoas a gente convive no decorrer de um único dia, é tanta gente. Olha, só hoje eu acordei de manhã, às 6 horas, eu encontrei a minha filha, aí eu saí na rua, encontrei um montão de gente no caminho aqui para o centro de mídias. Chegando aqui, encontrei a produtora, encontrei os técnicos, encontrei o meu amigo, o professor Anderson. Então, olha, ainda são 7h30. Olha o quanto de gente eu já encontrei até agora, né? Então, a maior parte do dia a gente não passa sozinhos, né? Na escola, por exemplo, a gente está cercado por dezenas de colegas, de profissionais. Então, o professor, os colegas, os nossos profissionais da secretaria, nossos profissionais de limpeza, o inspetor, né? Todo mundo que está lá colaborando para o cotidiano da escola. No nosso bairro, por exemplo, a gente tem vizinhos. Em casa, a gente tem aquelas pessoas com quem a gente mora, não é? É por isso que a gente precisa aprender a se integrar e fazer parte de um todo. Vamos ver aí na tela? Você já pode ter percebido que, às vezes, é preciso se aproximar com cuidado, atenção e firmeza, enquanto que, outras vezes, o importante é se comunicar com clareza, com objetividade, com sinceridade. E também, gente, há aqueles momentos em que o essencial é compreender os nossos próprios sentimentos e o dos demais. Viver em grupo passa por aprender a concordar e também aprender a discordar. Aprender a discordar é tão importante, pessoal, porque discordar não significa brigar, não significa agredir.
O discordar é uma capacidade, uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Como é que eu posso expressar uma ideia, um pensamento diferente, mas ainda de maneira respeitosa? Isso é muito importante, né? Assim sendo, essa atividade que a gente vai fazer na aula de hoje convida vocês a reconhecer as possibilidades de interação com quem nos cerca. Como nós falamos, nós pertencemos, então, a vários grupos. Beleza? Vamos juntos, então, porque eu quero fazer uma primeira pergunta para vocês pensarem aí em casa. Pense um pouquinho e responda. Que lugares você ocupa? Um minutinho, acho que dá para vocês encherem o nosso chat. Tempo. A gente já volta com o professor Anderson. Até lá. Então, agradeço aqui as participações, é isso mesmo, vamos construindo a aula juntos aí, batendo no liquidificador e formando aquela pasta gostosa de conhecimento. Pasta de projeto de vida. Isso, olha só que delícia. E aí a professora Cláudia traz o comentário da Ana Luísa. E ela diz o seguinte: nesse momento, só a minha casa mesmo. Professor, vamos lá. A gente já vai falar disso. O Prof. Francisco traz aqui o ambiente escolar e familiar. Aqui, ó, também, ó, a Ana Laura, que a professora Ângela trouxe. Minha casa. Definitivamente, nesse contexto que a gente está vivendo, o lugar que a gente está mais ocupando é a nossa casa mesmo, né? A gente tem aqueles estudantes que têm ido à escola, né? Mas, mesmo assim, né? Quando a gente, mesmo nesse contexto de pandemia, tem momentos em que a gente precisa da farmácia, momentos em que a gente precisa do supermercado, né? Então, vamos dizer, primordialmente, maiormente, a gente está ocupando a nossa casa, mas ainda há alguns outros espaços. Isso, né? Aqui, ó. O espaço internetico. O espaço internetico, a gente ocupa também. Olha esse espaço que vocês estão ocupando agora, o espaço virtual. Falando em espaço virtual, pode dizer, Tem um comentário aqui da professora Thelma, e ela traz uma outra visão disso, que ela ocupa o espaço de mãe, de vó, de amiga e de professora. Excelente. Então, a professora Thelma relembrando a ideia de ocupar um espaço como aqueles papéis que a gente vai tendo, né, ao longo da nossa vida. A gente começa como filho, amigo, né? Aí a gente se torna companheiro de trabalho, estudante, mais tarde, para aqueles que assim desejarem se casar, o marido, a esposa, né? A gente vai ocupando vários lugares, né? Vários papéis ao longo da nossa vida. Bem lembrado, professora Thelma. Então, pessoal, vamos fazer assim um apanhadão, né, daquilo que vocês trouxeram para a gente, e eu vou também acrescentar alguns possíveis espaços, né, que a gente vai ocupando na nossa vida. Vejam aí na tela. A gente começa, então, a gente ocupa a escola, a nossa casa, a casa do amigo, o clube ou um parque, de repente, que vocês costumam ir. E é importante, porque nem sempre a gente se lembra disso, mas a gente ocupa um espaço que é muito importante e que cada vez mais ele faz parte da nossa vida, que é o espaço virtual, que eu coloquei aí como internet, né? Coloquei 2 exemplos, que são as aulas online, né? E como essa que está ocorrendo agora, e também as que vocês têm com os professores das escolas de vocês.
E as redes sociais, né? Porque os nossos estudantes, os jovens, né? Mas a gente não é jovem também. E também gosta, né? Nas redes sociais, né? Elas vão fazendo cada vez mais parte da nossa vida, né? Mas há diversas outras possibilidades de ocupar esse espaço virtual, que não são só as aulas online e as redes sociais. Por exemplo, tem aqueles alunos que gostam de jogar online, tem aqueles alunos que realizam pesquisas online. Então, é importante a gente ter para a gente essa ideia de que, olha, os espaços que eu ocupo ao longo da minha vida não são só esses espaços físicos. Por exemplo, a escola, a casa, o parque, a casa do vizinho, a casa do amigo, mas também um espaço virtual, que é a internet, e que a gente também precisa aprender maneiras, né, bacanas de se conviver nesse espaço virtual. Beleza? Agora vamos pensando, então, em cada espaço específico. Vamos pensar juntos na escola. A escola, que é um espaço tão importante, tão fundamental na nossa vida, né? Vamos pensar um pouquinho na nossa relação com o espaço, né, o lugar, e também com as pessoas da escola. O que você considera importante para que todos possam se sentir bem nesse espaço da escola? E qual é o seu papel para que isso aconteça? Ou seja, para que todos consigam se sentir bem e se sentir acolhidos na escola. Vamos pensar juntos? 2 minutinhos. Gostaria de receber respostas para essas 2 questões que estão aí na tela. E a gente já se vê. Muito obrigado pelas participações aqui. Então vamos começar aqui com a professora Claudineia. E ela diz empatia e resiliência. Professora Lenita diz respeito e empatia. E aqui, professora Valéria diz tentar ouvir mais. Aí nós temos o professor Renato falando sobre respeito e harmonia. E aqui nós temos o professor Francisco, acolhimento, empatia e respeito. Algumas ideias dentro disso. Legal. Aí, a professora Josiane traz o comentário da Gabriela. Diga e ela lá, diz Gabriela, que as pessoas acolham com carinho, isso mesmo. isso Professora é Priscila já coloca um ambiente acolhedor em todos os ambientes da escola. Uhum. Aí tem essa visão também, a professora Sueli colocando respeito às diferenças. Isso é tão importante, o respeito às Importante. diferenças. Né? A Ana Luísa, que a professora Cláudia trouxe, diz respeito é o que você mais tem. Uhum. Tolerância, professora Sandra.
O ambiente de respeito e empatia, professora Aparecida. E a professora Rita traz o comentário da Giovana, ela diz tratar as pessoas da melhor forma possível. Ah, que legal, Giovana. É isso mesmo, né, pessoal? Então a gente precisa pensar assim. Bom, como seria esse espaço bacana na escola em que todo mundo pudesse se sentir bem e pensar assim, qual é meu papel para que isso ocorra, né? E agir de maneira a buscar, né, esse espaço acolhedor, esse espaço de respeito, de diálogo deve ser a escola, certo? Vamos pensar agora juntos, então, pessoal, caminhando um pouquinho mais por esses espaços que a gente ocupa, né? Vamos pensar na internet, vamos pensar no mundo virtual. Será que você já passou por alguma situação online que te desagradou? E aí a gente pode pensar nos diversos lugares da internet. Aula online, rede social, de repente pesquisa na internet, de repente aplicativo de mensagem, né? Todos esses lugares que a gente considera lugares virtuais. Se você já passou por uma situação online que te desagradou, conta pra gente, qual que foi a sua reação a essa situação? Um minutinho a gente já se vê. Agradecendo novamente aqui as participações. Vamos começar aqui com a professora Denise, a professora Denise e o professor Marco colocam a ideia de decepção. A professora Marta coloca angústia. Aí nós temos a professora Elidneia, tristeza. Professora Eunice, decepção e tristeza. E aqui a professora Ângela e a professora Ivone trazem os comentários dos alunos. O Gabriel diz o seguinte: sim, mas não me recordo. E para a segunda pergunta, a reação dele foi ficar triste. E a Sofia já disse que aconteceu com ela em um jogo online e ela ficou com raiva, ficou brava. Tá, o que será que aconteceu durante o jogo que deixou a Sofia assim, brava, né? Aqui, ó, temos uma hipótese aqui que aconteceu com a Mayra, Diga lá. que a professora Fabiana trouxe. A internet caiu. Isso daí deixa a gente frustrado, né? Mas a gente precisa também saber, né, que essas coisas acontecem, né, gente? Então, assim, é tão ruim quando a gente passa por uma situação online que desagrada a gente, não é? Falando em situação online que desagrada, a professora Lenita traz um relato aqui bem complicado, bem triste. Pois não. Já fizeram um perfil fake com a minha foto. Então, a gente tem essas situações, né, professora Lenita? São situações bem chatas, a gente vai aprendendo a lidar com elas no dia a dia. Por exemplo, também o bullying online, né? São situações bem chatas que a gente vai, ao longo da nossa vida, aprendendo a lidar. Mas, sabe, gente, um recado que eu deixo para vocês é assim: os alunos, os estudantes e professores trouxeram aqui para a gente que é muito ruim, é muito chato e triste quando a gente passa por essas situações desagradáveis online. Então, pessoal, não sejam essa pessoa que causa essas situações para os outros, né? Não pratiquem ofensas na internet, o bullying virtual, né? Vamos assistir às aulas online de uma maneira adequada, sempre respeitosa, com os comentários respeitosos. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente não gosta que essas coisas aconteçam com a gente mesmo. Não vamos causar para os outros, não é? Isso. Aí, e quando acontecer com a gente tem uma dica aqui da professora Sandra. Ela diz, depende aí do nível de indignação. Eu posso bloquear,
Eu posso excluir ou posso conversar com a pessoa. São alguns caminhos aí que a gente pode tomar. E dependendo do nível da indignação, a gente pode tomar caminhos judiciais. Também. A lei existe para isso. Exatamente. Porque a internet não é uma terra sem lei, né? A internet tem normas que regulamentam, a gente pode falar disso mais especificamente nas próximas aulas. Beleza? Vamos para o próximo espaço que a gente ocupa, então? Vamos pensar na nossa casa? Vamos juntos? A gente tem aí uma perguntinha. Você consegue pensar em alguma situação ocorrida na sua casa em que alguém te tratou de uma forma bacana? Quem foi essa pessoa e como foi essa situação? Conta aqui pra gente, a gente já se vê. Então, agradecemos novamente os comentários. E vamos começar aqui com o professor José. Eu perdi o comentário do professor José, mas aqui achei. Ele diz, se for um lar, tudo lindo. Olha, transformar a casa num lar. Exatamente. Aí nós temos o Prof. Francisco que comenta aqui. A família, nesse caso, pai, mãe, irmãos e outros familiares. Avós, Isso. tios. E assim vamos estendendo. De repente, aí. aquele amigo que já é, nossa, tão próximo que é parte da família, aquela pessoa que te cuida, né? Isso. Aí a professora Claudineia fala que o sentimento que vem nesse tipo de situação é gratidão. Que legal. A professora Maria fala da filha dela, que ajuda muito, surpreende. Ah, que coisa boa. Gente, como é importante. Olha, às vezes pode parecer uma coisa boba, mas como é importante a gente ajudar quem está junto com a gente na nossa casa. Fazer uma tarefa, auxiliar, isso é tão importante, pessoal. Faz uma diferença, se vocês soubessem. Sim. Moramos juntos, né? Não é? Compartilhamos Todo mundo tudo. é responsável, né? Pelo ambiente. A professora Maria não, já falei da Pro Maria, que falou da filha. A professora Kelly fala do esposo. A professora Suzana traz o comentário da Isabelle e ela diz, meu pai, isso acontece todo dia. Ah, que coisa boa. Seu pai te trata bem. Muito bom isso, Isabelle. A Ana, que a professora Ruth trouxe, diz, minha mãe, ela me aconselha nas horas difíceis. Ah, isso também. Que legal. Quem trouxe esse? A Ana Carolina. Ana Carolina, legal. Olha, pessoal, muito interessantes, muito legais as respostas de vocês. Quem não trouxe respostas também quiser pensar um pouquinho nisso depois também, fiquem à vontade. E agora a gente vai, então, para o último momento da nossa aula, que diz o seguinte, vejam aí na tela, para vocês responderem no chat, tá? Com as ideias de vocês. Para viver bem no mundo, é preciso nananã, porque nananã. Os dois nananãs são as respostas de vocês. Vamos ver? Sejam criativos, hein? A gente já se vê. E aí, nós chegamos aqui com algumas respostas. Nós temos a Protânia que diz,
Para viver bem no mundo é preciso humildade, porque ela proporciona respeito com o outro. Legal. Nós temos aqui a professora Aida e ela diz: para viver bem no mundo é preciso perseverança, porque proporciona foco. Oh, que ótimo. E aí nós temos a professora Marleide e ela diz: para viver bem no mundo é preciso ter paciência, porque com paciência se vence. Pior é que é verdade, né? Paciência, como é importante. Isso, e a professora Silvia coloca aí: para viver bem no mundo é preciso ter fé nas nossas crenças, porque as nossas crenças são amor. Ótimo. E olha, fazendo um paralelo com o comecinho da nossa aula, lá no início, primeira coisinha que a gente viu, então, para criar uma criança é preciso uma aldeia. Para viver bem no mundo é preciso uma aldeia. Por quê? Todas as pessoas que vivem conosco, que ocupam os espaços que a gente ocupa, são importantes para a gente. Legal? Quero me despedir, então, de vocês, dizendo que é só um até breve, porque a gente se encontra na quarta-feira que vem, eu, vocês, professor Anderson. Não deixem de avaliar a nossa aula, cuidem-se muito e um beijão. Valeu, gente, foi um prazer.